temos uma visão privilegiada da dona Leia aqui. É, bebê de mamãe. Oi. Ai, coitadinha de mamãe. Oh, meu Deus. Que gata fofa. Oh, meu Deus. Peraí, chuchu. Peraí, deixa a mamãe mexer ali. Ai, tá. Só um pouquinho. Tá bom? Vem pra cá pra eu fazer carinho direito. Ah. Tá. Vim falar com vocês sobre um assunto que, enfim, me preocupa e me interessa, né? Me preocupa no sentido de que eu passei por isso, passo ainda pelo fantasma do burnout, né? E eu vi enfim, esses artigos, eu tenho que voltar a assistir os vídeos da Jana Viscardi, porque ela é linguista, né? Ela continua, só que assim, YouTube faz isso, né? YouTube, inclusive, se vocês puderem, eu tô vendo a galera se inscrevendo no canal, continuem, por favor, divulgando. É um canal que tá assim, é uma folha em branco, então assim, dá pra vocês me ajudarem a fazer um canal da forma que vocês acharem, né, mais conveniente. Claro, dentro do que eu posso falar, né? Eu não sou... Em muitas coisas que eu falo, eu não sou especialista. Aliás, no momento eu só sou especialista em uma coisa, né, que é da área de letras. Então, assim, que vocês me perguntarem da área de letras, provavelmente eu vou ter um pouco mais de propriedade para palpitar. No mais, é mais conhecimento de pessoa que lê muito, sempre leu muito, e conversa muito e pesquisa muito, e ainda que eu não tenha um papel para comprovar, em muitos aspectos eu consigo falar, discutir bem, debater bem, né? Eu não consigo conversar com um cirurgião sobre qual o melhor procedimento, mesmo tendo 21 temporadas de Grey's Anatomy e 7 temporadas de House na bagagem, mas eu consigo discutir razoavelmente bem sobre outros aspectos aí da biologia e enfim. E aí eu me deparei com este artigo que fala sobre o burnout. E só que como eu dei a volta, né? Como eu não sou especialista em linguística especificamente, né? E assim como a Jana Viscardi, que tem, enfim, toda uma formação, se não me engano, ela tem mestrado, doutorado, e ela sempre investiga muito, principalmente como as notícias são dadas, né? Como as manchetes são fraseadas, são escritas, né? E ela analisa isso nos vídeos dela. Então é bem legal, caso vocês tenham curiosidade, é bem legal. Vou até deixar o link depois do canal dela. Então, provavelmente ela deve ter um vídeo muito mais, uma perspectiva muito mais acadêmica e muito mais esmiuçada do que o que eu vou fazer aqui. Mas a minha leitura é a leitura justamente de uma pessoa que não tem acesso a esse conhecimento mais elevado, mas que tenta usar o senso crítico para ir contra o senso comum. Porque o problema do senso comum é que ele é tão natural, ele é tão normalizado, que você não questiona ele, né? Você só aceita, você encara aquilo ali como padrão. Aquilo ali é isso mesmo. Então, assim, o que você ouvir dentro daquele discurso do senso comum vai ecoar em você e vai ficar, né? Vai bater assim e vai ficar. Então,
você não vai ter aquele impulso de questionar, mas você tem que contrariar essa tendência a normalizar e questionar sempre, né? Não é para você tudo ser do contra, não é ser do contra, é pensar assim, será que isso está certo? Ah, não, realmente, tá certo, é isso mesmo. Mas às vezes não tá, né? Às vezes, e muitas vezes não tá. E isso foi o que aconteceu com essa notícia que eu vou mostrar para vocês. Aqui tá em inglês, eu vou ver se eu consigo não fazer tradução, porque é meio chato, mas tentar explicar, né? O que esse artigo tá meio que tentando jogar para as pessoas. Eu vou ler partes do artigo, vou explicar o que está acontecendo, por que minha janela está esticada. Gente, cada hora essa câmera tá de um jeito. Olha que louco. Olha que loucura. Que loucura, meu filho. Oi. Aqui, vamos lá. É porque tá claro demais aqui, e aí eu botei um chapéuzinho na câmera pra ela não ficar, parece que ela tá com uma fumaça, né? Mas não, ela tá limpa, mas é porque tá muito claro aqui. Minha gata tava olhando a janela, aí eu abri a cortina. Não, você não quer olhar, Leia. Você não tá nem virada pra janela. Nem vem. Fica aí. Você quer ficar aqui do lado? Não, né? Você quer ficar onde tem espaço. Então fica aí. Burnout might not actually be a work problem after all, study shows. Por mais que o cara vai, jura? O cara vai botar piso, vai serrar piso agora, misericórdia. Enfim, por mais que o jornalista tem aquela coisa de, vou resumir, isso vai me atrapalhar, cara. Vocês, não sei se vocês estão ouvindo alguém serrar piso, provavelmente eu acho que é piso, mas eu tô ouvindo alto e claro, e isso tá me deixando tanto quanto desnorteada. Mas vamos lá, parou. Então, quando você quer resumir, beleza, você precisa resumir numa manchete, né, uma headline que seja impactante, que chame a atenção das pessoas, mas você também precisa, pelo menos deveria estar atento ao fator influência, né? Mas tem que ser um negócio que chame a atenção, né, que você vá buscar isso no texto. Beleza. Se no texto ele falasse o que realmente é. E além da headline ser enganosa, induzir a erro, o texto em si também induz a erro. Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Qual é o lance aqui do título, da manchete? A manchete está assim: o burnout, né? A síndrome de burnout. Eu gosto de ir para a Wikipedia, gente. Não gosto de site de hospital. Até o Drauzio Varela até vai. Que eu ainda confio, porque assim, apesar de ele ter algumas coisas um tanto desatualizadas, ele não é aqueles médicos antigos que, né? Sem preconceito, mas tem preconceito, né? Que são aqueles médicos que pararam no tempo. Ele tá atualizado, mas não na crista da onda, digamos assim. Então, eu vou mostrar o dele, porque tem o Cielo também. Vamos de Cielo, então. Vamos de Cielo. O Cielo não quer abrir. Que legal. Tá, abriu. Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos. Então, o que é dentro desse estudo aqui, porque é um estudo, né, que está fazendo uma revisão bibliográfica. Deixa eu botar aqui para vocês. É uma revisão bibliográfica. Cadê? A respeito da síndrome no Brasil, tá? Esse trabalho, de quando ele é? Deixa eu ver. Ok.
quando ele é, Aline? 2007. Ele é um pouquinho antigo, mas eu só quero ele para poder dizer o que é a definição de burnout. Só para vocês, guarda isso aqui. A síndrome de burnout é consequente a prolongados níveis de estresse no trabalho. O que você pode entender por estresse no trabalho? É você estar trabalhando e alguma coisa, qualquer coisa relacionada ao trabalho, te causar um estresse por tempo prolongado o suficiente para que você tenha isso aqui: exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização pessoal. Isso é definição, tá? E tá, depois vocês vão ver aqui as referências e vocês vão ver que esses são os parâmetros. Esse estudo é de 2007, tá? Infelizmente ele está desatualizado. Então a gente não vai lidar com ele. O que esse estudo aqui, citado nessa reportagem, né, tá comprovando é que o burnout talvez não esteja relacionado ao trabalho. Mas nós temos que analisar dentro da notícia, e dentro da notícia a gente ainda não vai descobrir tudo, mas a gente vai ter um relance. Lembra que isso aqui, esse trabalho daqui de 2007, foi feito no Brasil. Foi feita uma revisão bibliográfica a respeito da síndrome no Brasil, tá aqui. E em outros países também, mas, né, ele inclui o Brasil, tá? Mesmo que não seja só o Brasil, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esse estudo que está sendo divulgado aqui como se fosse... Porque você fala assim, o burnout não é relacionado ao trabalho. E você não especifica em onde, né? O senso comum me diz que isso é em geral, é no mundo inteiro, né? Pode ser em qualquer lugar. E pode ser em qualquer lugar. Mas em se tratando de trabalho, condições de trabalho, você precisa admitir que cada lugar tem condição de trabalho diferente. Você pode não saber nada de nada, mas você tem que saber que, até mesmo dentro do Brasil, condições de trabalho na capital do Rio de Janeiro, por exemplo, é diferente de condição de trabalho numa cidade do interior, sei lá, de Minas ou do Amazonas, né? Uma cidade do interior do Amazonas. Sabe? Só para analisar um pouquinho. Será que é igual? Será que as condições de trabalho são iguais? E se você sai do Brasil, pior ainda. Muito pior. Na Europa, tem nem comparação. E esse estudo, adivinha? O estudo que foi conduzido por uma equipe da Universidade Norueguesa, Universidade da Noruega, de Ciência e Tecnologia. Vocês acham que eles vieram para o Brasil para fazer essa pesquisa? Vocês acham que eles, sei lá, foram para ali para o lado? Eles foram para a Escócia, para a Irlanda, para a Croácia, para a Geórgia? Não, óbvio que não, né? Então, esse estudo já começa com esse problema, não que seja um problema, porque na verdade o ideal seria realmente fazer localmente, fazer dentro das condições, mas ele erra, ele peca, não o estudo, mas o camarada que escreveu aqui, o David Newt, ele peca em não esclarecer isso logo de cara. Fala, olha, esse estudo usou os parâmetros locais deles e avaliou as pessoas daquele local, tá? Então, quando a gente fala, ele tá falando aqui, quando a gente fala no termo burnout, muitos de nós pensam sobre trabalhar longas horas e o estresse criado pelos nossos trabalhos e as pessoas envolvidas neles. Sim, aqui. É exatamente isso. Até onde eu sei, o conceito não mudou.
Eu posso estar enganada, mas... definição. Vamos lá. Por que tá em caixa alta? Não sei. Não, nada de AI. Vai te catar AI. Quero saber de você não. Tá, cadê o Wikipedia? Não tem o Wikipedia? Wiki. Occupational burnout, olha lá. Burnout é outra coisa. The ICD-11 describes occupational burnout as a work-related phenomenon resulting from chronic workplace stress. O que ele está falando aqui é exatamente isso. É um estresse prolongado, causado por... Quer dizer, é uma síndrome prolongada por exposição prolongada a estresse no ambiente de trabalho. É exatamente isso que caracteriza o burnout. O que acontece nesse estudo é que ele está falando que pode não ser, eles estão, na real, eles estão provocando um debate. A ideia desse estudo é provocar um debate. Eu já estou meio que dando spoiler aqui, eu vou mostrar o estudo para vocês. Eles estão provocando um debate a respeito do que está relacionado à síndrome de burnout e que pode não ser o trabalho, certo? Mas isso baseado em quê? Vamos lá. The research could challenge the conventional thinking about how people reach burnout and how we might be able to protect against it. Então, eles estão questionando como as pessoas encaram, como as pessoas atingem o burnout, tá? Só que assim, o que ele está falando aqui no início, e aí essa é a chave aqui, however, a surprising new study suggests that only a minority of people with burnout actually think their symptoms are due to their work. Gente, isso aqui ele está falando, nesse estudo, se comprovou na amostra que foi analisada, que apenas a minoria das pessoas acha que os sintomas delas são relacionados ao trabalho, são devido ao trabalho. É isso que está dizendo aqui, tá? Tem dois poréns aí. O que a pessoa pensa não é o que é. Normalmente, você tem problemas e você não sabe a origem deles, né? Quem deve fazer o diagnóstico é o médico, né? Eu não posso dizer assim, você tem uma suspeita, claro, né? Mas você não pode chegar e vaticinar, é isso, ratificar que, bom, eu tenho tal e tal coisa por causa disso. Tem coisas que são óbvias, né? Você sabe como você pegou aquela doença, como você desenvolveu aquele transtorno. Mas não é assim em alguns casos. Principalmente numa síndrome que é tão global, que te dá tantos sintomas. Alguns sintomas podem estar relacionados à síndrome de burnout, outras podem não estar. Entendeu? Eu acho um pouco capcioso isso aí, tá? Elas acham, elas pensam. Começa por aí. Outro problema disso aí é realmente o fato de eles terem usado uma amostra muito específica, muito restrita, tá? Mas vamos lá. Menos de 30% das pessoas pesquisadas culparam seu trabalho com a razão primária deles estarem sentindo burnt out, né, no caso, se sentindo nesse nível aí, né, de estresse prolongado. Esses pesquisadores, eles sugeriram uma variedade maior de fatores, né? The researchers suggest a broader range of factors and pressures in everyday life are often behind burnout, not just what's happening at work. Então, assim, meio que pressões da vida diária chegou juntinho com trabalho, né? Mas vamos lá, guarda essa outra informação aí também.
People who experience burnout describe stress in their daily lives, which leads to a form of depression. Então, você está com burnout, você foi diagnosticada com burnout. Para você ser diagnosticado com burnout, o médico, por definição, né, ele fala, você está trabalhando demais, né? Quais são os seus sintomas, né? Aí vai nos sintomas, beleza. Obviamente, ele vai conectar, vai ligar os pontos. Por ser uma síndrome muito global, muito generalizada, porque você sente o tempo todo. Quando você está com burnout, gente, você não está só estressado, não está se sentindo mal só no seu ambiente de trabalho. Você está o tempo todo. Quando eu tive, né, para ficar com burnout, eu acordava no dia que eu ia trabalhar, porque eu trabalhava nessa escola que me causou o burnout, eu trabalhava 3 dias por semana. Eu acordava nos dias em que eu tinha que ir trabalhar, sentindo o meu estômago contraído. Eu estava em casa. Então não é igual alergia, que você você tem alergia à poeira, aí você vai para o local que tem poeira e você começa a ter os sintomas. Não é isso. Você tem os sintomas o tempo todo, né? Então, como obviamente as pessoas têm os sintomas nas suas vidas diárias normalmente, elas já estão estressadas mesmo quando elas não estão no trabalho, né? Se diagnostica essa pessoa com depressão ou ansiedade, né? Dependendo do nível dos sintomas. You could call it depressive stress in life, né? Você pode chamar de estresse depressivo na vida. Bom, essa pesquisa envolveu, olha aqui, 813 empregados na Noruega. Vocês querem ver o IDH da Noruega? Vamos lá, vamos ver. Só por curiosidade. IDH, o que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Vamos ver, olha aqui, índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e indicadores de renda per capita, que é usado para classificar as pessoas e dar uma expectativa de vida, uma qualidade de vida, né? Na prática, quão boa é a qualidade de vida das pessoas. Até aqui, metodologia, o cálculo e tal. Aí eu quero a lista dos países. Vamos ver. Olha a posição da Noruega, gente, no IDH. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Querem ver o Brasil? Brasil. Gente, cadê o Brasil? Meu Deus. Ah, tá aqui. O Brasil tá em 84º lugar. Eu não sei nem o que dizer. Só sei o que sentir, né? Como é que eu vou... Tudo bem que esse cara, né, ele tá escrevendo em inglês enfim, é interesse de quem, né? Pessoas que falam inglês como língua materna. Mas não tem, cara, olha lá. Olha só, gente, os primeiros lugares, não tem como você comparar, tá? Toda essa galera aqui, aí primeiro é Reino Unido, não, Irlanda, né? Não tem, os 10 primeiros lugares nem são falantes da língua inglesa como língua mãe, língua materna, ou seja, não entra na brincadeira, tá? Esse cara aqui, ele não tá falando para essas pessoas, ele tá falando para ele deveria estar falando para essas pessoas aqui. Ah, tem a Austrália, beleza. Austrália, cara, a Austrália tá melhor do que Reino Unido? Uau! Parabéns. Enfim, você não está falando com essas pessoas. Isso aqui não nos representa. Isso não representa o Reino Unido. Tá? Isso eu estou simplificando. Eu gosto do IDH porque ele é um índice, ele é um parâmetro que a gente pode dar, porque ele pega, como eu mostrei aqui, saúde, educação, saúde em primeiro lugar, né? Tá aqui. Educação e renda. Então, quando você fala para mim que você fez uma pesquisa na Noruega,
E que essas pessoas falam assim, não, eu tô com estresse, mas não é porque eu trabalho, não. Meu trabalho é uma maravilha. São expressões da vida, sabe? As coisas da minha vida. Você entende que não faz sentido, né? Não sei, acho que vale a pena dar uma analisada nisso aí. Enfim, people who experience burnout, já falei isso, né? Aí ele fala aqui, que 813 pessoas, né? Quantas pessoas existem no mundo? Vamos lá. Aí vem, some of whom had reported feelings of burnout. Nem todo mundo tinha sintomas de burnout, ou relatou, pelo menos. Os cientistas compararam o que os participantes percebiam como fatores contribuintes para o burnout, ou exaustão, e estresse psicológico não específico. O burnout tendia a ser o link mais, né, a ligação mais forte com relações, né, com variáveis de trabalho, né? Mas ou alguns fatores relacionados a trabalho, como segurança do trabalho e suporte dos colegas, foram mais associados, ou associados de forma mais próxima, com estresse psicológico geral, generalizado, do que com o burnout. Os dados mostram. O que seria isso aqui? O que seria? É um estresse, né? Basicamente. É um estresse um pouco mais elevado. Não é necessariamente um burnout. Então, o que ele está falando aqui é que realmente lá na Noruega, em um grupo reduzido de pessoas, algumas das quais nem nesse estado estavam, só relacionaram a não, é só um estressezinho leve, não é um burnout não, né? Intrigantemente, apenas 27,7% dos participantes com sintomas de burnout disseram que eles achavam que o trabalho era a principal razão deles estarem se sentindo com esse burnout. Esse não é o único estudo onde a maioria das pessoas com burnout falaram que o trabalho não é a principal causa também. Os pesquisadores perceberam que, ou denotaram, né, que o burnout e os seus gatilhos podem agir de forma diferente para todo mundo. Então, eles falam aqui. Para pessoas com uma personalidade mais ansiosa, preocupações e estresse podem drenar muito da sua energia, sem necessariamente ser somente sobre o seu trabalho. Eu não sei, eu tenho uma sensação, pelo que está aqui, né? Tudo bem que eles entrevistaram os pesquisadores, mas pelo que está descrito aqui nesse artigo, me parece que eles estão tentando tirar, sabe, a culpa, entre aspas, né, do trabalho, das condições de trabalho. Mas, de novo, isso levanta o debate e é interessante para a gente realmente discutir o conceito de síndrome de burnout, porque, mas não porque, mas é causado pelo trabalho. De fato, gente, se você parar para analisar, os nossos trabalhos em si, claro, salvo algumas raras exceções, eles não são estressantes. O meu trabalho como professora não é estressante. Eu amo pegar um caderninho, pegar o meu livro, escrever um plano de aula, montar, sabe, um planejamento, chegar lá, fazer as atividades com os alunos, né? Essa dinâmica do meu trabalho, pelo menos, é maravilhosa, eu amo. O que eu não amo é realmente o ambiente do trabalho, não é o trabalho em si. Claro que tem trabalhos estressantes, né? Imagino que alguns trabalhos sejam, por natureza, um pouco mais estressantes. Imagino que você trabalhar, sei lá, no Instituto Butantan, tirando veneno das cobras, né? A peçonha lá das cobras.
deve ser um trabalho um pouquinho mais estressante, né? Claro que você tem o conhecimento, você não vai fazer de qualquer jeito, você tem todo um cuidado, inclusive com os animais, pra você não machucar, aquela coisa toda. Mas vamos combinar que é um pouquinho mais estressante. Trabalhar numa usina nuclear. O trabalho em si tem todo, né, todo o aparato de segurança, né? Mas é um trabalho estressante. Como é que chama? Como é? Operador de tráfego aéreo. Eu tava com o nome em inglês. O operador de tráfego aéreo é estressante, por quê? Pela própria natureza. O que acontece? Você tá lá e você tem, sei lá, 3 aviões em operações diversas. 3, 4 aviões, às vezes até mais. Porque eu tô falando que eu tenho um amigo que né? Ele controla, operador não, controlador de tráfego aéreo. Ele fica lá na torre e ele controla até, se eu não me engano, eles chamam gavetas, né? Até a 3ª ou a 4ª gaveta. Depois disso é a torre central, que eu acho que é em Brasília, não sei. Cada aeroporto vai controlar desde o solo até um determinado nível, e aí depois eles entregam para o controle central. Tem todo esse controle e tal. E aí, ele tá com aviões na pista, ele tá com aviões decolando, ele tá com aviões lá em cima, na fila para aterrissar, e ele tá com aviões se aproximando. Isso, tô dando um exemplo bem tosco. Ele precisa dar instruções para os pilotos, para que esses aviões não se choquem, certo? Os pilotos, muitas vezes, eles não têm visibilidade dos outros aviões, e eles nem têm que ter, porque eles têm que estar ocupados com outras, né, com os controles do avião em si. Eles não podem ficar olhando para frente, é igual carro, que o cara tá olhando para frente o tempo todo. Não é assim. Então, ele depende primordialmente das instruções do controlador. Então, o controlador tá com toda a carga ali. Claro que não é um só, né? Mas, dependendo do tamanho do aeroporto e de quantos aviões estão se aproximando, porque você tem voo chegando o tempo todo, tem voo saindo o tempo todo, então você tem também que levar em consideração que tem aviões chegando. Então, você não, nessas operações que estão acontecendo aqui, você não pode demorar muito, porque senão você é obrigado a avisar o avião que está chegando lá para ele ficar circulando ali, esperando a vez dele. Então, assim, você pode atrasar, e pode dar problema e tal. E é realmente um trabalho muito estressante por natureza. Então, sim, existem trabalhos que são estressantes, mas existe também, enfim, coisas que podem ser feitas para minimizar, para mitigar isso, né? Você tem folgas um pouco maiores, né? De tempo, você tem escalas de trabalho um pouco mais reduzidas, você tem, enfim, ações que podem ser feitas para mitigar esses problemas. Mas, no geral, o seu trabalho em si não é necessariamente estressante. O que estressa são outros fatores que estão ligados ao trabalho, sim. E quando eles falam, mas é o estresse do dia a dia. Meu amigo, pega uma outra realidade que não seja o IDH, segundo lugar no IDH, segundo melhor IDH, tá? Pega qualquer outra realidade, fora desses 10 primeiros aí, e me fala se tem como você não estar estafado quando você sai do trabalho e você tem um filho de um patrão, de um chefe, de um superior imediato seu, enchendo teu saco no WhatsApp. Você não tá mais no trabalho. Mas o corno, sem, né? Sem pai nem mãe, filho de chocadeira, ele tá lá enchendo teu saco. Como é que você vai estar bem? Como é que você vai sair do teu trabalho assim, automaticamente, acabou? Não dá. Não dá. Piora com essa situação que a gente tem agora de que, né, as fronteiras entre o horário de trabalho e o horário de descanso já não existem mais, por conta justamente das redes sociais. Outra coisa, você tem toda aquela carga mental, principalmente mulheres ainda,
envolvendo... Bom, eu já saio de casa... Hoje, por exemplo, eu não sei... eu tenho almoço, mas eu tenho que ver o que eu vou fazer para janta. E não tem mistura. Sendo que hoje eu saio 9 horas do meu trabalho. Eu não vou encontrar mercado aberto. Então eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Eu vou ter que comprar antes, vou ter que passar no mercado antes. Todo esse planejamento, ele gera um estresse. E ele é, sim, relacionado ao meu trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho, ele me exige horas estranhas, né? Horários estranhos de trabalho. Ah, mas fui eu que escolhi. No meu caso, eu que escolhi ter turma até essa hora. Sim, porque senão eu não ia conseguir completar um salário mínimo que eu pudesse me manter. Eu pudesse ter como ir ao mercado, comprar minha mistura para fazer minha janta hoje, mais tarde. Vocês estão entendendo que está tudo conectado? Toda vez que eu falo assim, ah, mas não está relacionado ao trabalho. Está relacionado ao trabalho. Em última análise, vai estar ligado tudo às condições de trabalho que eu tenho. Se as minhas condições de trabalho fossem boas, eu não estaria com esse burnout. Ah, mas aí tudo vai ser burnout. Não, aí é que tá. O burnout, a gente viu lá, qual é a definição? Aí eu fechei a janela, né? Qual é a definição? É o estresse prolongado devido a alguma coisa do trabalho. Então é assim, você passa muito tempo nesse estado de estresse, de estafa emocional. Você começa a ter sintomas de estresse, de ansiedade, devido a situações de trabalho. Percebem? Então, eu posso, sim, fazer um grande stretch, né? Fazer assim, aquela... O pessoal vai falar que eu estou distorcendo, né? Que eu estou forçando a barra, mas eu posso dizer que baixos salários podem ser uma causa de burnout, e o burnout ele continua tendo raízes no meu trabalho, porque é o meu trabalho que me paga um salário básico, um salário mínimo de fome, entendeu? Então, assim, não é nenhuma forçação de barra, não. Se vocês pararem para analisar, se o meu trabalho fosse bom, se o meu trabalho me desse condições mínimas de conforto, metade hoje, metade não, eu digo até mais, 60% dos meus problemas estariam resolvidos. Sabe? Porque uma coisa impacta na outra. Então, dizer assim, eu tô estressada porque eu não sei como é que eu vou fazer para comprar comida hoje. Gente, isso aí é reflexo do meu trabalho. Sim, impacta nesse estresse que eu tô tendo agora. Que aparenta não ter nada a ver com o trabalho. Então, assim, para mim isso aqui tem vários problemas. E o maior deles é você jogar isso aqui como se fosse uma verdade absoluta e valesse para todo o mundo, para todas as pessoas, em todos os lugares. Quando nem mesmo, né? Vamos jogar a Austrália, beleza. Então, os 3 primeiros... Os 3 não, desculpa. Ó, Austrália é 7º, né? Os 5 primeiros lugares, sabe, não entram. Não se identificam com isso aqui. E se pá, a Austrália também não, sabe? Mas ela ainda vai, talvez, não, realmente, não, pode, de repente não tem muito a ver, não. De repente o meu burnout aqui não tem a ver com o meu trabalho, não. Claro que não, gente, pelo amor de Deus, olha como é, sabe? Esse povo tem trabalho decente, esse povo vive, mesmo os pobres aqui nesses lugares, eles têm condição de se manter, de sobreviver, de estar numa casa sem ter medo de ser expulso no mês seguinte se não pagar o aluguel, sabe? Então é óbvio que, caso eles tenham burnout, provavelmente não deve ser relacionado ao trabalho, só ao trabalho, que seja, né? Eles vão identificar outras coisas, porque o trabalho deles é uma maravilha. A maioria deles, pelo menos. Então, assim, esse estudo para mim, ou melhor, essa reportagem aqui para mim foi muito xoxa, capenga, para dizer o mínimo.
E aí eu falei, eu vou ver essa bendita desse estudo. E aí eu peguei o estudo que saiu aqui, né, no Journal of Psychosomatic Research, né? Saiu em dezembro de 2024. Isso é relativamente recente. Vocês estão vendo o nome das crianças aqui que fizeram, né, a pesquisa. Tá aqui. De onde eles são, né, os departamentos e tal. E foi revisado por pares, aquela coisa toda bonitinha que a gente, né, quer, beleza. Aí tem o abstract. O abstract, ele fala assim, uma crença prevalente, né, entre os pesquisadores é que o burnout é uma síndrome trabalho específica, né, específica de trabalho, tá? Induzida por estresse no trabalho, estresse intratável no trabalho. O que é o estresse intratável? É um estresse que é inerente àquela função e não tem como você resolver, a menos que você saia daquele trabalho, né? A validade dessa crença, no entanto, remains unclear, né? Está incerta, né? Isso ele diz com base em que? Não sei, eu teria que olhar, né, com mais calma. E aí ele fala, esse estudo, né, cross-sectional study, comparou o burnout com duas outras condições genéricas, gerais, né? O non-specific psychological distress, que é o estresse psicológico não específico, e exaustão. Gente, exaustão é uma doença puramente física. Claro, você tem exaustão mental, mas em linhas gerais, exaustão é um cansaço físico. Quando você trabalhou tanto ou fez tanto exercício que o seu corpo não consegue, que os seus músculos desistiram de fazer o seu trabalho. Isso é exaustão, tá? É limitar muito, né? Não, mas eles quiseram fazer, claro, a falsabilidade da coisa, né? Eles quiseram assim, não, vamos jogar isso aqui e ver se as pessoas ainda assim vão falar que é burnout ou vão falar que é exaustão. Claro, estou simplificando demais, o estudo não foi feito assim, tá? Se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada no trabalho completo, eu vou deixar lá embaixo. Mas, cara, eles estão, né, eles tentaram, aí vem, o estudo envolveu 813 indivíduos empregados na Noruega, 70% deles mulheres, né? O burnout foi analisado com o Burnout Assessment Tool, né? Então, o estresse psicológico não específico com o K6. Então, assim, as ferramentas que os médicos usam para determinar, né, o burnout. Eles jogaram os parâmetros lá, né? Os resultados mostraram que apenas 27,7% dos participantes com burnout, com sintomas de burnout, atribuíram esses sintomas ao trabalho. Então, eles diagnosticaram as pessoas com burnout, tá? Ou, né, estresse não específico ou exaustão. Tem gente que tem mais de um diagnóstico, tem gente que tem exaustão e também, né, o estresse não específico, estresse psicológico não específico. Beleza. Depois de diagnosticar, eles fizeram o questionário, né, com essas pessoas e algumas atribuíram realmente, muitas, né, segundo o estudo, atribuíram não a fatores de trabalho, né? Quem estava com burnout atribuiu não a fatores de trabalho. Tá aqui, quer ver? Tem a tabela. Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Isso, as estatísticas, tarará. Cadê tá aqui. Pessoas, causal attributions to work in our Norwegian sample. Então, aqui tem burnout, quantas pessoas, né, atribuíram o burnout, né? E quantas pessoas atribuíram o seu non-specific psychological distress e quantas pessoas atribuíram a sua exaustão
ao trabalho, no caso, né? O burnout, 190 pessoas, né? Disseram que sim, que é relacionado ao trabalho. Aqui 181 não se decidiram. Percebem? Que assim, o estudo colocou lá, a minoria disse que era. Mas olha quantos não sabiam, né? Não se decidiram. Olha quantos disseram não, comparado. Bem menos do que a soma disso aqui. Tá? Bem menos não, um pouco menos, né? Esse pessoal foi excluído porque não tinha sintomas, provavelmente não estava com burnout. Então, vocês entendem que, cara, 181 pessoas não se decidiram. Já falei, Noruega, né, minha gente? Não sei se meu trabalho me estressa, sabe? Não sei, não posso dizer nem que sim nem que não. Vocês entendem? A soma disso aqui dá muito mais do que os não, né? Então, 181. Eu não estou dizendo que, são 30, né, 370, ih, caralho, 270, um pouco menos. Eu estou ruim de matemática. É isso? 190? Não, é mais. 370. Falaram. Eu posso dizer que esses aqui, todos eles seriam yes, né? Se de repente diminuíssem os parâmetros, alguma coisa assim? Não. Talvez, se eu diminuísse os parâmetros ou se eu mudasse alguma coisa, talvez metade, ou talvez menos da metade, dissesse sim. Beleza. Mas ainda assim, vocês entendem que tem muita gente, né? Tem bastante gente com burnout que, enfim, sim, está relacionado ao trabalho, sim. E, de novo, gente, às vezes está relacionado e a pessoa fala que não está, porque está em negação. É um problema basicamente psicológico. A pessoa pode estar em negação. Ela pode realmente gostar muito do trabalho e, assim, tá com síndrome de Estocolmo. É possível, tá? Não tô dizendo. Mas eu não tô querendo aqui forçar a barra, né? E demonizar o trabalho, nada disso, não. Eu tô falando aqui que, de repente, para a realidade deles, isso pode ser verdade, tá? Esses dados aqui eu creio que esses dados sejam verdadeiros, porque eles foram feitos dentro do método científico e tá tudo certo. Eu só não acho que ele valha para todo mundo. É isso, é esse meu ponto. Não acho que esse repórter, esse jornalista, deveria ter feito esse artigo assim, sem esclarecer, porque às vezes a pessoa acha, não, foi feito na Noruega, não tem problema não, vale pra gente também. Só que a gente tem que levar em conta todos esses outros fatores que eu falei, né? Como é que são as condições de trabalho? Mas Aline, você falou que tem que trabalho realmente que é mais estressante, mas nem todo mundo não é controlador de tráfego aéreo, gente, pelo amor de Deus. Quantos controladores de tráfego aéreo tem na Noruega? Sabe? Aí fica essa questão, poxa, meu trabalho é uma bosta. Meu trabalho é uma bosta. Não é o trabalho que é ruim, são as condições de trabalho. É isso que tem que estar sendo analisado. Você tá mal no teu trabalho. É porque o seu trabalho é uma bosta? É porque você trabalha limpando bosta de elefante? Nossa, dependendo, se me pagasse legal, sabe? Coletaria lindamente, sabe? É ruim, é um trabalho horroroso, mas é um trabalho, sabe? Com perdão, né, do trocadilho, é um trabalho limpo, é um trabalho honesto, entendeu? Não existe trabalho ruim e por essência. Existe trabalho feito em condições ruins, sabe? Todo trabalho, toda situação em que você está produzindo alguma coisa ou que gere algum valor, ele é válido, sabe? Ele é importante, ele deve ser valorizado.
O problema que a gente tem é que a gente sabe, muitas vezes a gente sabe, no fundo, tem gente que não tem tanta consciência assim, né? Tem os níveis de consciência. Você, no fundo, você sabe que o seu trabalho tem um valor e você não se sente valorizado enquanto trabalhador. O seu patrão te valoriza muito, tá? Tanto é que ele não quer te perder, ele não quer ele fazer o seu trabalho. Ele tá te pagando para você fazer o seu trabalho. O problema é que ele vai sempre optar por pagar o mínimo possível. E se ele pudesse, porque não, em teoria não pode, ele não te pagaria nada. Por quê? Porque o seu trabalho gera um valor. E ele, sendo o patrão, ele quer ficar com um valor para ele. É essa dinâmica que, se você for destrinchando, né, em última análise, lá na ponta, vai criar as condições para que, em muitos casos, se desenvolva assim um burnout. Vamos lá. Você ser obrigado a trabalhar mais horas do que o que você deveria. Você ser obrigado a trabalhar em um ambiente de trabalho que não te dá condições. Então, você tem, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui. Você prepara a aula, né? Aí, você precisa preparar uma aula e tal, e você não tem o mínimo, que é uma biblioteca decente na escola, para você consultar livros e conseguir montar uma aula legal. Ou computadores com acesso à internet. Computadores que funcionem, porque tem escolas que tem computador, mas que quando você vai tentar ligar o computador, leva 5 minutos para ligar, né? Em aula, mesma coisa, você não ter os equipamentos. Trabalhar em escola pública é um desafio, principalmente para professores de língua estrangeira, porque você precisaria ter um equipamento audiovisual, né? Você não consegue trabalhar as 4 habilidades. Tudo bem que pelos parâmetros curriculares você não é necessariamente obrigado a trabalhar o listening, mas vamos e convenhamos, né? Você quer que os alunos tenham aquele aprendizado global e você não consegue. Porque a maioria das escolas não tem um laboratório de idiomas, né? E você, dentro de sala, você pode até levar o seu próprio equipamento, que já é um problema, mas você não tem a acústica ideal. Muitas vezes você não tem o equipamento ideal. Você tem o equipamento, mas não é tão adaptado àquele local. Então, tudo isso, né, já vai ser um problema. E isso já te gera um estresse. E isso não muda. Tipo, eu não tenho expectativa de que na minha escola, lá no estado, eu vá conseguir montar um laboratório de idiomas. Então, eu vou continuar sendo submetida a essas condições de trabalho. Tá? O meu trabalho é ótimo, é lindo, maravilhoso, eu amo preparar aulas, mas como é que eu vou preparar aulas se eu não tenho um computador decente na escola? Vocês estão percebendo que não é o trabalho em si? Você não pode falar assim, mas não é culpa do trabalho. Não, é culpa das condições de trabalho, que em última análise fazem parte do meu trabalho. Porque ou eu trabalho assim ou eu não trabalho. Percebem? Mas eu posso mudar isso? Posso mudar isso. Mas eu tenho como? Eu estou presa numa rodinha de hamster. Eu não tenho tempo já falei aqui, eu não tenho tempo nem de me organizar. Eu estou num partido, sou filiada a um partido, e que o meu papel seria, né, meu trabalho seria militância, e eu não consigo. Eu tenho as tarefas e eu não consigo cumprir as tarefas. Eu estou em vias de me desfiliar, porque eu estou me sentindo inútil para a luta, sabe? Nesse sentido, porque eu realmente não estou tendo tempo. O tempo que eu tenho é para descansar, sabe? Então, é para fazer trabalho extra. É isso. Mas você é uma exceção. Não sei se eu sou exceção, não. Inclusive, talvez eu seja a exceção do ponto de vista positivo. Talvez eu esteja melhor do que muita gente, né? Que está trabalhando aí, que tem empregos precarizados. Enfim. Caso vocês tenham algum comentário, caso vocês discordem com o que eu falei aqui em algum ponto, caso vocês tenham lido com mais calma, porque realmente eu li bem por cima o estudo,
E se vocês quiserem conversar sobre algum ponto específico que contrarie qualquer coisa que eu falei aqui, fiquem à vontade, tá? Eu já falei, isso aqui é análise palpitativa, então assim, eu tô aberta realmente a o que vocês têm para me oferecer, tá? Então, é isso por hoje. Até a próxima. Valeu, fui.